Bem, hoje com a professora supervisora Anúbia Barbosa Eloy, tem um estudo aí sobre um novo problema no tomate. Bom dia, Anúbia. Antes de mais nada, deixa eu perguntar de que instituição você é, que esqueceram de colocar aqui no nosso cabeçalho. Bom dia. Eu sou da USP, aqui de Piracicaba, da Exalc, Exalc USP de do Piracicaba. Departamento de Ciências Biológicas. Ok, Exalc USP Piracicaba, Departamento de Ciências Biológicas, e a gente vai falar sobre um novo problema no tomate. Foi identificado o Solanum. Não, esse é o tomate. Foi identificado um gene específico de plantas que se chama samba e que aí altera níveis fenólicos de propriedades antioxidantes e o teor de açúcar nos frutos do tomateiro. Esse samba, esse atravessa o pé, hein? Esse não dá ritmo. O tomateiro tropeça e cai na avenida, na hora da escola de samba. Bom, quem é esse samba, ou a samba, ou o samba? Quem é ele que vocês identificaram? Na verdade, é o samba, O né? É samba. um gene de tomate, o samba. É um gene de tomate e que produz uma proteína que é específica de plantas e que nós encontramos primeiro numa planta modelo chamada Arabidopsis. E o que nós conseguimos em Arabidopsis, o fenótipo, né, que é a apresentação é, das características da planta que foram vistas em Arabidopsis, nós conseguimos, então, fazer uma pesquisa traducional, que foi o que observamos em Arabidopsis, queríamos ver se a gente via o mesmo fenótipo em tomate. Então, na verdade, não é um problema, é achar uma solução para problemas que nós temos, né? Hoje em dia, com a escassez de alimento, com a gente tentando cultivar alimentos mais nutritivos, e com essa pesquisa foi o que nós encontramos. Manipulando esse gene específico de plantas em tomateiro, nós conseguimos produzir plantas de tomate com maior níveis de antioxidantes, de polifenóis e também de açúcar. Bom, então ele é um gene que foi encontrado numa espécie selvagem, né, nativa, e que ele pode ser introduzido na produção comercial do tomate. E aí ele vai resultar numa proliferação celular, como eu tenho aqui, você disse, em outras palavras, resultando em órgãos vegetativos e sementes maiores. Ele acelera a produção de células no tomateiro? É esse processo que ele Sim, faz? sim. Na verdade, ele é um gene de ciclo celular, que regula o ciclo celular. Não sei se todos estão familiarizados, né? Todos os organismos vivos contêm um ciclo para organizar e manter o organismo vivo. O nome desse ciclo é ciclo celular, que ajuda na manutenção, né? Na verdade, que é primordial para a manutenção e para a vida das células. E esse gene é um gene que foi encontrado em plantas por controlar o ciclo celular de plantas. E quando a gente, então, retira ele da planta, as plantas se proliferam mais, as células ficam mais proliferativas. E o trabalho de vocês é no sentido de como retirar esse gene da planta. Sim, o nosso trabalho foi exatamente esse. Nós deletamos, nós tiramos esse gene da planta através de uma técnica que está sendo muito falada, debatida atualmente, que é a técnica de CRISPR-Cas, que dá para você editar geneticamente um organismo. E uma das características principais dessa nova técnica é que ela pode ser considerada não transgênica, porque não fica nenhum resíduo, né, de organismo, de outro organismo dentro da espécie que você editou. Então, essas plantas de tomate que foram editadas, né, elas não possuem
absolutamente nenhum resquício de nenhuma manipulação genética. E o que aconteceu ali foi uma edição gênica, onde nós tiramos um pedaço desse gene, né? Então, esse gene retirado não produz uma determinada proteína, que seria a proteína samba. Essa proteína, normalmente, o que ela faz em condições, né, selvagem, ela é como se ela desse um freio no ciclo celular. E quando você tira essa proteína, ela acelera o ciclo celular. Por isso que há mais proliferação. Tá, curioso, aí começam as minhas curiosidades e que vão direto na sua veia científica. Nós temos hoje muitas variedades de tomates. No passado nós tínhamos poucas. Eles são todos vindos são genéticas que são apuradas de forma diferente, mas eles vêm todos de uma mesma origem. E isso que vocês pesquisaram foi num tomateiro selvagem. Esses tomates de produção comercial, eles têm esse gene e por isso a pesquisa de vocês vai no sentido de como extrair esse gene para poder melhorar frutos, qualidade, tamanho e exatamente... Eles têm, então, esse gene? Exatamente, sim. Todas as espécies de tomate, né, que tem o sequenciamento disponível para a gente consultar, possuem esse gene samba em tomateiro. Então, quando a gente retira, a ideia foi essa. A planta que nós usamos é uma espécie de tomate que se chama microtom, né, que é uma espécie, vamos dizer assim, que é ótima para pesquisa científica, que é uma espécie menor, de fácil cultivo, fácil manipulação genética, mas a ideia é realmente passar isso para espécies comerciais, porque até todas as espécies comerciais possuem esse gene. Eu vou aqui fazer um outro comparativo, indo aí no campo da ciência. Você falou que então é uma forma de tirar uma coisa que prejudica uma produção melhor do fruto tomate, né, sem interferir, sem ser uma modificação genética. Ela não deixa resquícios. Aí, isso, eu vou te perguntar, isso não pode ser feito através de um trabalho de pura e simplesmente seleção de espécie? Vou dar um exemplo aqui. O leite A2A2, tá? Ele foi o gene originário nas vacas, mas era um gene recessivo, então isso é o que eu conheço. Então ele foi, durante o tempo, através de gerações e reproduções, ele foi perdendo lugar para o A1, que era um gene mais forte, e o A2 ficou recessivo. Hoje se descobriu que o A2 existe ainda em muitas vacas e que ele é o que melhor se adapta às pessoas que têm algum tipo de intolerância à caseína, que é a principal proteína do leite. Aquelas pessoas que bebem leite, aí sentem pesado, má digestão, etc. Então, os produtores de leite hoje estão fazendo um processo ao contrário. Eles estão selecionando as vacas que têm A2A2 e fazendo com que essas vacas reproduzam para que os rebanhos se tornem mais A2A2 e que o leite, como A2A2, tenha uma melhor aceitação, inclusive por esse percentual aí, que deve dar em torno de 40%. Não são os alérgicos, são os que têm intolerância ao leite. Esse é um processo de seleção. O que vocês fazem não é um processo de seleção natural. Senão você teria que pegar esse tomateiro selvagem aí, que sei lá, ele é bruto, né? Vamos chamar assim, ele é o pai dos tomates, ele é o mais rústico e etc. e tal, e começar tudo com ele do zero. Não, vocês pretendem já fazer a modificação nas espécies comerciais diretas. Exatamente. Por quê? Poderia, assim, se a gente fazer um paralelo comparativo, a gente poderia falar que isso veio simplesmente de uma seleção natural. O que é uma seleção natural? E, na verdade, muitas espécies comerciais hoje vindo de. Foi, né? Nós temos ela hoje porque foi feito o quê? Foi feito o melhoramento genético clássico, que a gente chama, né? Que é aquilo que você vê uma característica que você gosta, vamos dizer assim, que você acha que é benéfico, e você cruza e cultiva essa espécie, cruza entre ela para que essa característica genética fique predominante. Só que isso demora anos, né? A gente sabe que muitas culturas, muitas espécies hoje foram obtidas através desse melhoramento clássico, onde você
cruza e depois você vê o efeito, aí você cruza novamente. Só que isso demora anos e anos e anos. Então, com essa nova técnica, o que, que nós fizemos? É como se fosse uma memetização, a gente faz de um melhoramento clássico. Só que a gente já tira aquilo que a gente não quer especificamente, entendeu? Você vai lá, você sabe aonde que está aquilo que você não quer e edita e corta e retira e agora você tem aquela cultura com aquela edição. A gente não fala que é geneticamente modificado. A gente chama de edição, porque foi editado. É o que aqui no jornalismo nós fazemos com o material que vem da rua, onde a reportagem é gravada por inteiro, mas aí tem coisas onde o repórter erra a pergunta, ou o entrevistado erra a resposta, ou tem imagem que você não acha conveniente, aí você edita, você deixa num compacto que fica da melhor maneira possível. É isso, mais ou menos isso. É isso que vocês vão fazer com os tomates. Exatamente, foi o que você falou. Não tenha o material bruto. Nós estamos. Essa foi um ótimo exemplo que você deu. Nós temos o material bruto e a gente então edita esse material, ao invés de ir para o melhoramento clássico, onde a gente via uma característica e ia cruzando, 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 demorando às vezes 20, 30 anos para se obter aquele fruto que você queria. E que não deixa de ser uma modificação genética, vamos deixar isso bem claro. Mas essa edição gênica é uma modificação genética, mas onde você vai direto naquilo que você quer, retira e já está pronto para uso. Então, isso ficaria pronto, vamos dizer assim, em 2, 3 anos. É claro, Legal. até ser comercializado leva tempo, precisa de testes, mas é algo muito mais rápido, muito mais promissor do que você esperar 20, 30 anos até ter aquele fruto, né, na questão do tomate, com aquela característica desejável que você teria. Professora Núbia, é mais ou menos o que a ciência tenta fazer com a gente, identificando o sequenciamento genético, onde, num futuro bem próximo ou nesse presente, já se consegue identificar, através do sequenciamento genético, alguns genes que, durante uma determinada parte da nossa vida, nos colocarão mais propensos a problemas A, doenças B, ou X, ou A e mais B. É o que a ciência tenta fazer. E aí, isso dito pelos cientistas, no futuro próximo você vai tentar neutralizar esses genes para que as pessoas tenham uma longevidade maior, uma qualidade de vida melhor e etc. e tal, porque nós já temos isso. Então, nós já nascemos, todos os seres vivos já nascem mais ou menos prontos para viver mais tempo ou menos tempo. As intempéries e as tragédias e problemas são outra história. Ou a forma como se conduz a vida ou uma cultura. Mas a gente já tem um desenho e uma história no nosso DNA. E as plantas são a mesma coisa, é isso que vocês estão fazendo com o tomateiro. Exatamente, é isso que nós estamos com o tomateiro. Para produzir espécies, nesse caso da nossa pesquisa, foi produzir frutos de tomate Legal. mais nutritivos e com teor de açúcar, ou seja, mais palatável também. Bom, eu já gosto de tomate, adoro fazer molho de tomate, sou metido a chefe, gosto de cozinhar. Eu quero saber quando é que eu vou comer esse tomatão mais bonito, eu vou fazer um molho mais gostoso com esse tomatão que vocês estão melhorando aí. Qual é o tempo de execução da pesquisa, de colocar em prática? Então, a nossa pesquisa, enquanto cientistas, laboratório de pesquisa de uma universidade pública, nós já fizemos, vamos dizer assim. Nós conseguimos, nós mostramos, nós provamos, nós publicamos numa revista científica, né, internacional, onde foi averiguado por pares, que a gente chama, revisores por pares, revisou esse trabalho, atestando a sua autenticidade, veracidade. Então, o nosso papel como cientistas, nós fizemos, que foi publicar isso e deixar disponível. Agora, nós, como universidade, não podemos, né? Eu, como pesquisadora, e agora falando como a instituição, não tem como a gente agora produzir isso. Uma companhia agora teria que nos procurar ou ver a metodologia que nós usamos, se interessa a eles,
e assim fazer em grande escala para colocar em tomates comerciais. Ou a própria Embrapa, que é uma empresa, né, de agropecuária, vocês conhecem bem, do governo, teria que pegar a nossa tecnologia, pegar o que nós fizemos e simplesmente implementar, porque, vamos dizer assim, o caminho das pedras agora foi dado. O que precisa agora é repetir o mesmo processo em escala comercial, vamos dizer assim, levar para aprovação, é claro, né, nas instâncias do governo e para ser comercializado. É Né? isso aí. Agora as portas estão abertas. Lembrando Carlos Drummond de Andrade, tem uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, agora não tem mais, foi retirada, né? Tá fácil, já se Exatamente. sabe qual é a pedra que estava ali no meio do caminho, que atrapalhava. Então agora tem que uma empresa comercial pegar o estudo, fazer um contrato com vocês e produzir isso comercialmente, pagando os royalties devidos a vocês, a instituição, que é a Exalc USP, assim, ou a Embrapa. vou até abrir parênteses, que na verdade não vai ser pago, né? Porque só seria pago se nós tivéssemos patenteado isso. Tá. E não está patenteado. Então, uma vez que a gente abriu, publicou para a comunidade científica, qualquer um pode pegar, tentar reproduzir em grande escala. Muito bem. Então, para a gente terminar, deixa o seu endereço de internet, porque eu tenho certeza que são muitas as empresas sementeiras no Brasil que aí vão produzir uma matéria base a partir desse experimento, e aí, a partir daí, se produzirão as sementes que serão clones e vão reproduzir o experimento em todas as espécies que fertilizarem, criarem tomateiros e derem frutos a partir daí. Esse é o processo natural. Deixa o endereço de internet de vocês. Sim, nós estamos abertos. O meu endereço, posso deixar o endereço de e-mail, né? Pode. É N de Núbia, NB Eloy, ELOY, @usp.br. Muito bem. Muito obrigado. E o meu departamento aí na Exalc? de Ciências Biológicas, na Exalc, só colocar Departamento de Ciências Biológicas, Exalc, Núbia Barbosa Eloy, que vai vir onde é meu departamento, onde eu fico, na Exalc, e estamos abertos a conversar e tentar cada dia mais melhorar a produção, né, das culturas brasileiras. Tá bom. Só rapidamente, a título de curiosidade, uma pesquisa científica, para ser viável, demora algo no mínimo de 5 anos, pode demorar até 15, mas em média de 8 a 10 anos. Há quanto tempo vocês estão pesquisando isso? Porque para que as pessoas sempre saibam que as coisas não são melhoradas da noite para o dia. Quanto tempo tem essa pesquisa? Não. Essa pesquisa exatamente tem 6 anos. E foi muito bom você falar isso. Foi relativamente rápido, sim, mas a gente já tinha um conhecimento prévio. Foi rápido porque nós já tínhamos o conhecimento prévio do efeito dela na planta modelo Arabidopsis thaliana. Então, desde que nós descobrimos ela em Arabidopsis thaliana, que foi em 2012, são 23 anos, né? Estamos em 2025. São 13 anos. 13 anos. São 13 anos. Isso. 13 anos. Muito bem. Mas essa pesquisa, eu vou deixar claro aqui, que ela só foi realizada, só pôde ser realizada, porque nós tivemos o financiamento da FAPESP. Tá. Sem a FAPESP, que é o órgão, né, de uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, isso não seria possível. Porque pesquisa é muito caro. Sim. E a FAPESP... Então, uma pesquisa... A FAPESP, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, é a fomentadora desses trabalhos de pesquisa das instituições que são ligadas ao governo do Estado de São Paulo ou ao Estado de São Paulo. A FAPESP. É isso aí. Sim, exatamente. E essa foi financiada inteiramente pela FAPESP. Ok, professora Núbia, muito obrigado aí pelas informações e, tendo novidades, manda para a gente que a gente põe no ar. Tá? Tenho certeza que... Obrigada. Tenho certeza que vai ter muita gente interessada, porque o tomate é um sucesso no mundo. E no Brasil, então, nem se fala, né? Sim. Muito obrigado. Obrigada, tchau. Ótima quarta, tchau, professora Bom final de tarde para todos. Tá frio aqui em São Paulo. Você está em São Paulo ou está em Piracicaba? Estou em Piracicaba. Tá frio aí também? Para Piracicaba está frio.
frio. Quantos Tá graus? 20 graus. 20. Aqui tá 12, 13. Nossa, mas pra gente aqui tá bem frio. Tá bom, Nubia. Até mais. Longa vida e próspera. Obrigada. Tchau.